Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que você vai assistir essa sua aula. Nós estamos aqui quase encerrando o nosso conteúdo aí de criatividade e inovação, né? Estamos aí por encerrar e hoje tem esse clima aqui meio de químico, porque é o seguinte, hoje a nossa ideia, nós trabalhamos o tempo inteiro aí falando de criatividade e inovação. Hoje a ideia, nós vamos fazer uma entrevista aqui, conversar com um outro professor, assim como nós fizemos na aula anterior, mas a ideia é o seguinte, a gente falar sobre criatividade e ética. Será que o cara, para ser criativo, para ser inovador, ele precisa ser ético? Será que o inovador tem ideia do que vai dar aquela inovação dele? O que vai acontecer? Dizem que o Nobel quase ficou louco quando ficou sabendo que a dinamite que ele criou para ser utilizada em Minas foi utilizada para matar pessoas. O Santos Dumont também, com a ideia do avião, e foi utilizada em guerra, né? A química, que é um caso bem característico assim, a grande parte das inovações que são relacionadas à química, depois são utilizadas como produto químico que nem sempre faz tão bem para a saúde, né? Óbvio que tem outros, mas não, nem sempre todos fazem bem. Então, nesse sentido, o que a gente pensou? Vamos trazer um cara aqui hoje que trabalha com ética. E ele é o professor Ariovaldo. Pode vir, professor. Vamos. Ariovaldo, bom dia, boa tarde, boa noite. Os caras não sabem que hora que eles vão assistir, então a gente tem que fazer dessa forma. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje. A discussão nossa está justamente relacionada a isso, Ari, porque a gente trabalhou o semestre inteiro falando em criatividade, falando em inovação. Isso tem relação com a ética? Você acha que tem? Eu posso ser um cara inovador e não estou nem aí com os outros, vou continuar inovando e fazendo, sem preocupar com as consequências que isso traz. Você acha que a inovação e a criatividade, o sujeito precisa ser ético, ele precisa ter essa preocupação? Olá pessoal, tudo bem? Então eu sou o Ari, tá? Já me vi, se vocês não me viram, me verão pela frente aí, tá? Me aguardem, tá? Professor, obrigado pelo convite, tá? Eu acho que é pertinente essa discussão, ela é uma discussão que atualmente vem muito à tona isso, que a gente hoje vive algumas consequências de algumas inovações que tinham uma boa intenção e que está sendo mal utilizada, como você já disse aí na introdução da aula. Bem, criatividade, obviamente, está ligada ao quê? A esse dinamismo que tem a vida. A vida é uma vida dinâmica, né? Nós temos esse dinamismo. Agora, toda vez que nós buscamos essa inovação, nós temos que pensar na consequência dessa inovação. E nem sempre a gente consegue pensar, porque nem sempre é tão claro o resultado. De repente, nós temos uma criatividade, como foi apontado por você, que aquilo é algo benéfico e de repente aquilo é usado contra a própria humanidade. Então, o primeiro passo para uma criatividade, penso eu, diante daquilo que a gente tem ouvido e tem escutado e tal, é que você cria alguma coisa, mas que essa coisa tenha uma relação muito legal, muito próxima com o ser humano, tá? Que consequência isso vai dar para o ser humano, tá? Então, sempre considerar o quê? Que respeito para com esse ser humano. Quem é esse ser humano que eu quero atingir com essa criatividade? É simplesmente algo de consumo? Então, de repente, a minha ética vai ser dessa. Eu não vou ter muitos critérios para fazer. Eu vou lançar o produto e que se exploda. Agora, se eu tenho uma preocupação com a continuidade do nome do meu produto, que esse meu produto seja bem relacionado com a questão de humanização, toda a criatividade ela vai partir desse sentido. Olha, eu tenho que ter uma questão de respeito ao outro, porque a ética está muito ligada a isso, né? A ética ela, diretamente está ligada ao quê? Às nossas ações. E essas nossas ações, elas sempre impactam em quem? No outro. Então, esse meu produto, essa é a minha criatividade, esse meu jeito de fazer, como que eu estou vendo esse outro? Como que esse outro se relaciona dentro dessa criatividade que eu estou tendo? Então, ser criativo é ser ético também, né? Ser ético também não é ser ético. Porque a ética, como eu já disse, é uma conduta de vida. Então, ser uma conduta de vida, ela busca, nessa tua criatividade, você cada vez mais aprimorar essa aproximação com esse outro. Porque você não está criando algo para si só, né? Mas está criando algo para toda a humanidade, seja ela qualquer faixa etária, qualquer questão social, você está criando isso para uma questão de humanização mesmo. Então, ser ético na criatividade é buscar essa humanização. Então, o que essa criatividade vai auxiliar para que melhore as relações, para que melhore as aquisições, os entendimentos, a consciência da pessoa, né? Se tudo isso está dentro dessa inovação,
já está mais do que contemplado nisso um teorético dessa tua criatividade. E dentro dessa realidade educacional que nós estamos dizendo, né? O que seria um sujeito ser ético numa questão dessa? É correto o sujeito criar subterfúgios aí, né? Para tentar colar numa prova, ou fazer um artigo, ele fazer plágios, né? Copiar de forma desesperadora e não colocar o nome da referência. Isso dentro do meio acadêmico, Ari. Como é que a criatividade, a gente tem alguns casos, inclusive, aí que se dizem, né? Que alguns cientistas que passaram a perna nos outros para poder chegar no objetivo que eles chegaram e, de repente, alguns ficaram famosos. Me parece que aquela questão do DNA tem um caso bem típico desse, pelo menos é o que a gente ouve aí, né? Entende um pouquinho da história disso, né? E tiveram outros casos. Então, dentro disso mesmo, desse ambiente inovador e criativo, como que estaria caracterizada a questão da ética? No ambiente acadêmico, né? Como que você enxerga esse tipo de situação? Bom, aí, a hora que a gente vai para a academia atualmente é um campo de competição, né? Não é um campo diríamos assim, de socialização de conhecimento. A gente usa a socialização de conhecimento de uma maneira muito teórica, porque na realidade cada um quer ter vantagem naquilo que faz. Tá? Então, talvez já comece por aí já algum equívoco nesse sentido. Então, eu penso o seguinte, olha, se eu vou plagiar alguma coisa, se eu vou passar a perna de alguém, primeiramente, qual que é o meu objetivo para isso? Ou, de repente, será que eu estou tão envolvido na minha pesquisa, será que eu estou tendo tanta consistência na minha pesquisa que não necessito que eu faça isso? Então, eu penso que a hora que eu busco esses atalhos, ou é porque eu não estou muito bem na minha pesquisa, tá? Ou porque eu não estou incorporando, essa minha pesquisa não está muito bem clara para mim, tá? Então eu quero que essa minha pesquisa, eu quero ter reconhecimento com essa minha pesquisa. Então eu vejo assim, a pesquisa, quando ela tem só um teor de autopromoção, né, diríamos assim, você parte para esses subterfúgios. Agora, quando a pesquisa tem um cunho de conhecimento, de socialização, né, diríamos assim, uma coisa mais abrangente, que vai atingir todo mundo e não só uma satisfação pessoal, você consegue trabalhar de maneira mais transparente. Então, essa situação dessa ética não é possível. É falta de ética. Será que se tossir durante uma entrevista? É difícil, É ou não é? É ou não é? Vamos lá. Então, assim, buscando novamente a linha de pensamento. Então, essa situação de que nós temos duas situações assim, o que é ser ético dentro dessa pesquisa e o que é não ser ético. Nós temos duas situações de ética. A ética da convicção, aquela ética que eu ajo considerando os meus valores, os meus princípios. Então, se eu levar isso em consideração, eu não vou plagiar, eu não vou colar, eu vou ser íntegro. Sei, não faço. Agora a gente tem uma ética da responsabilidade, né? Que seria o quê? Aquela ética que eu faço as coisas e depois eu vou avaliar o resultado. Então nós temos um exemplo aí, né, de Abraham Lincoln, que para a libertação da escravatura americana, ele comprou lá, pagou para que a pessoa votasse a lei da abolição. Tá. Eticamente foi correto? Não foi, porque ele comprou e induziu as pessoas. Mas o resultado disso foi a abolição dos escravos. Então houve uma situação legal. Agora, quando eu faço esse produto visando que, olha, gente, se eu não colar, se eu não plagiar, eu não vou conseguir atingir o objetivo. Então a gente tem que estar muito bem claro, gente, como que eu iniciei meu trabalho? Como que esse meu trabalho foi iniciado? Como que esse meu trabalho foi proposto? Eu penso que todo plágio que existe dentro da academia são coisas que não são muito legais de que se atinjam. Por quê? É uma satisfação pessoal, como eu já disse lá no início. Então, essa satisfação pessoal eu posso ter ela de outras maneiras. Agora, a nível de pesquisa, nós temos que considerar, de repente, olha, alguém fez isso, então eu vou referenciar que alguém fez, eu vou buscar entender o que essa pessoa fez. Pode ser que ela nem me receba, mas eu estou procurando, olha, eu queria participar com você, acho que é interessante o que você está discutindo,
eu tenho uma contribuição para isso, você pode fazer. Então, de repente, sabe, ter essa procura dos referenciais, né, de quem está naquela pesquisa, quem que está encabeçando aquela pesquisa, e procurar essa pessoa. Pode ser que ela nem me receba, mas eu fui atrás. Agora, eu vou ter que ter humildade de dizer o seguinte: olha, pessoal, essa pesquisa aqui, alguém já está discutindo sobre isso, mas eu queria ver um outro viés dessa pesquisa. Então, vou discutir um outro viés. Então, aí não é um plágio. Você está o quê? Contemplando essa pesquisa, desde que a pessoa te autorize a fazer isso, né? E quando ela não autoriza, você fica limitado nisso. Então, você muda o seu objetivo, você muda a tua metodologia para poder atender isso. Então, a simples cola, o simples plágio para você ganhar tempo, aí é uma atitude não correta, porque você está sendo, além de não ser ético, você está sendo imoral. O que é ser imoral? Nós temos uma moral, nós temos uma regra na academia. Quer dizer, cada um é responsável por aquilo que faz. A partir do momento que eu tiro a minha responsabilidade e pego do outro, eu não estou cumprindo com a regra daquele grupo. Então, eu estou sendo imoral. E já sendo imoral, a minha conduta não está sendo ética também, né? Porque eu não estou refletindo na ética, na minha conduta, aquilo que o grupo diz. Tá? Porque ser ético é você estar dentro de um grupo, ok? Aquele grupo tem uma regra, tem uma conduta, tem uma norma, e eu reflito sobre essa norma. Então, como que eu vou viver? Tá? Então, a nível de pesquisa, como é que eu tenho que pesquisar? Então, tem vários critérios. Então, eu reflito e vou conduzir esse critério. Agora, quando eu não faço essa reflexão e já vou para o plágio, já vou para a cópia, já vou para a cola, eu estou ferindo aquele grupo. Então, eu já estou sendo imoral, quer dizer, já não tem nem a moral, aí já foi água abaixo. A ética, então, obviamente, vai junto também. Não sei se contempla, né, esse pedido, mas é uma coisa muito complicada, sabe, professor? Porque a tendência nossa de seres humanos, né, de que a gente facilite o nosso lado, né? E nem sempre a gente vai ser muito bem sucedido nessas situações. Muitos alunos, às vezes, fazem alguma cola que o professor não vai nem perceber. Ele não vai nem pesquisar esse trabalho. E, de repente, justo naquele dia, o professor entra, joga tudo aquilo lá no Google e acha facilmente o texto que é extremamente inovador, né? Então, acha tudo isso. Então, eu penso assim, e hoje, quando a gente está tendo muito acesso às informações, hoje tudo é muito fácil. Você consegue hoje ver o que é original, o que não é original. Então, tem que ter muito cuidado com isso, pessoal. Tá? Então, o que vocês forem fazer, referencie. Olha, isso aqui eu tirei do site tal, acessei no dia tal, segundo falando de tal. Porque o texto, ele é teu enquanto você está dizendo, mas a hora que você transcreve o texto, alguém disse aquilo. Quem disse isso, né? A gente não tem ninguém tem uma ideia assim única, né? As nossas ideias são sempre ideias de outros, mas a gente tem que ter a humildade, né? A simplicidade, às vezes, de referenciar essa pessoa. Quem que está dizendo sobre isso? Quem que está dizendo sobre a DNA? Quem que está dizendo sobre química? Quem está dizendo sobre criatividade? E trazer essa pessoa para a discussão. Acho que aí dá mais sustento para aquilo que você está fazendo. Professor, só assim, para a gente encerrar, trazer à tona aí uma ideia maquiavélica, que é muito utilizada também na questão da inovação e às vezes da criatividade, que é aquela questão do fim justificam os meios, né? Às vezes a gente vê isso em alguns processos inovadores, em que o sujeito acaba pensando nos fins, né? Que é mais ou menos aí como, eu não sabia dessa história do Abraham Lincoln, que ele já tinha o mensalão dele lá, né? É mais ou menos nesse sentido. Como que fica essa questão da ética diante de uma situação dessa, que o fim pode ser imaginado como algo correto, mas o procedimento até ele foi totalmente errôneo, totalmente não ético, né? Como que encararia essa questão dentro da ética, da moral, né? A gente pode pensar aqui, pessoal, né, uma situação que nós vivenciamos isso no século XX. Foi um século mais conturbado da humanidade, né? Tivemos 2 grandes guerras mundiais. E dentro dessas grandes guerras mundiais nós tivemos a questão dos campos de concentração, Auschwitz. Então, o meio, tá? Qual que era a preocupação com Auschwitz? A criação de uma raça ariana. Né? Então, os nazistas, os germânicos, julgavam que, exterminando toda aquela minoria, seja ela judeu, pobre, homossexual, cigano, estariam o quê? Criando uma raça pura. Então, qual que era o fim para Auschwitz? Vamos exterminar, vamos fazer experiências, vamos tirar desses segmentos de pessoas o que nós podemos ter para a gente criar uma fortaleza. Então, o fim
que justificava, né, desse meio era o quê? Criação de uma raça ariana, de uma raça pura, de uma raça independente, de uma raça poderosa. Agora, os meios para chegar a isso foi o quê? Foi campos de concentração, foi toda essa disseminação de milhões e milhões de pessoas, né, que a gente já conhece a história. E a gente espera que essa história não se repita, tá, pessoal? Auschwitz não é só lá na Polônia, não foi só lá na Europa, não. Tá? Nós temos aqui, na realidade, nossa brasileira, nós tivemos o quê? O Auschwitz aonde? No Carandiru, lembra-se do Carandiru? Carandiru, o manicômio de Barbacena. Então, a gente tem várias situações de Auschwitz no nosso dia a dia. Mas, enfim, para responder essa questão. Então, de repente, eu tenho lá uma finalidade de uma ação. Então, a ética, ela não vai ver o fim da coisa, né? A ética vai ver o processo. E esse processo é ligado com quem? Com pessoas. Então, a ação, a minha conduta. Então, se a minha conduta ela é má, o meu resultado vai ser mau. Então, não existe uma conduta má que leve a um bom resultado. Eu posso ter uma conduta não visando, né, como eu já comentei aqui de Auschwitz, mas isso não justifica qualquer situação. Quer dizer, a Auschwitz por Auschwitz não existe. O que existe é o homem dentro desse processo. Então, é uma coisa romanesca, é uma coisa romântica, que pode ser romântica, mas nós temos que visualizar isso. A ética existe para quê? Porque existe um ser humano. Porque existe um homem nesse processo. Então, nós temos que considerar o meio. O fim vai ser uma consequência desse meio. E não o fim, eu buscar o fim independente do meu meio, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado nesse sentido. Nem sempre os meios são as ferramentas mais indicadas para atingir aquele fim. Tá? Eu tenho que ter um objetivo, obviamente, né? Mas eu não posso achar que para atingir aquele fim eu posso puxar tapete, eu posso usurpar de fazer escutas, né? Fazer aquela questão de grampeações de telefones, enfim, inviabilizar qualquer processo. Eu tenho que permitir que os processos ocorram de maneira tranquila e que cheguem àquele fim. Tá? Então, acho que nem sempre os fins são condizentes com os meios e nem sempre os meios nos levam àquele determinado fim, ok? Tá, joia. Muito obrigado aí. Gostaríamos de agradecer a presença do professor Ariovaldo, que é o professor de ética nosso aqui, e que nos ajudou aí a entender. Porque assim, criativo, inovador, sempre, mas nunca deixar de ser ético, né? É preferível não ser inovador, não ser criativo, se você vai quebrar essa ética e vai acabar prejudicando outras pessoas. Tá certo, professor? Eu acho que é isso. Tranquilo. Eu acho que só deixando talvez a última fala, acho que estou falando demais, criatividade e inovação, talvez criatividade mais inovação igual humanidade, humanização. Então, se tem tudo isso e no final é humanização, então seja criativo e seja inovador. Então tá bom. Obrigado, gente. Valeu. Tchau. Okay, acabou. Mais.